Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao segundo dia do 4º Novembro Negro do Campus Saúde, que é organizado na Faculdade de Psicologia, na Faculdade de Odontologia, mas também de participação na Psicologia, da Enfermagem, da Fono. É um evento extremamente importante nesse mês de consciência negra, porque a gente traz debates extremamente importantes para pensar a nossa prática na saúde enquanto profissionais negros e também para outros profissionais não negros que pretendem ser éticos e mais efetivos na sua prática. Hoje a gente vai falar sobre como o racismo potencializa transtornos de humor e comportamentos suicidas. A gente sabe que todo o processo de escravização gerou diversos danos psicológicos em todos nós, pessoas negras. E isso acaba passando de geração em geração, porque o racismo não terminou e acaba que essas feridas acabam seguindo de geração em geração. Para a gente poder conversar sobre isso, a gente tem 3 convidados hoje. O primeiro é a Monique Machado, que é psicóloga, que tem a sua ênfase na saúde da mulher negra e é fundadora do projeto Afroesser. E ela também é educadora social, psicóloga e pós-graduanda em psicologia social. Boa noite, Monique. A segunda pessoa é o Lucas Mendes de Oliveira, que é formado em medicina na UNB, é especialista em psiquiatria e psicoterapia de orientação analítica, colaborador do coletivo Adincra, de profissionais de saúde mental negros, e cofundador do coletivo Ateia. Boa noite, Lucas. E, por fim, Carolina Pereira, que é psicóloga formada pela UFSPA, com experiência e interesse em políticas públicas, especialista em psicologia educacional e membro da Escola de Poesia de Porto Alegre. Boa noite, Carolina. No final da nossa palestra vai ter um momento cultural com a Jerusa Bittencourt, que é enfermeira, faz mestrado em saúde coletiva, militante do MNU e que é cantora. Mas fica para o final da palestra. Para começar, queria que a Monique iniciasse falando sobre um retrospecto que é como a escravização, quais são os efeitos da escravização no psicológico da pessoa negra e que repercute até hoje. Acho que a Monique caiu. Eu vou continuar com o Lucas, então, e aí depois a gente volta para a Monique. Lucas, boa noite. Então eu vou seguir por uma outra via, que é para a gente pensar como, para ti, enquanto médico, psiquiatra, é lidar e diagnosticar esses efeitos, essas doenças, quais são as mais recorrentes, enfim, a tua experiência na área da psiquiatria. Certo. Consegue me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. Então, agora sim, boa noite, João. E boa noite a todos que estão participando do evento. Primeiro, eu queria agradecer o convite, porque é muito importante poder estar falando sobre isso. O evento que vocês fazem, eu já tinha participado no ano passado e sei o quão importante ele é. E posso dizer que desde o ano passado que ele foi muito importante para mim também. Eu gostaria de ter ouvido a Monique antes, porque eu acho que a fala dela ia fazer uma continuidade com a minha, mas a gente faz o exercício de eu falo e depois faz um retrospecto, que eu acho que vai fazer sentido também. Peço desculpas, caiu a minha rede aqui. Ah, sem problemas. Se quiserem retornar para a ordem original, por mim, sem problema. Se a Monique estiver pronta. Estou por vocês, posso iniciar então? Tá, então começa, Monique. Então, eu tá estava bem. falando antes de tu cair. Peço desculpa para vocês. Queria agradecer o convite.
Acho muito importante ter profissionais negros apresentando pessoas negras por trás das câmeras, pessoas negras como protagonistas. Então, é muito importante esse movimento que a gente está fazendo juntos. Né? O João me apresentou um pouquinho, é um prazer conhecer os outros membros que estão participando desse evento comigo, né? Pessoas que, de alguma forma, a gente escuta falar muito bem, que são referências, né? E estar compartilhando esse espaço de fala com vocês é muito importante para mim, né? Principalmente que também estou iniciando, né? Apesar de debater já há algum tempo de pautas raciais, eu recém iniciei na vida profissional, sou uma recém-formada, não fiz nenhum ano de formação, né? E tal, quanto esse espaço é muito importante. Fico bastante feliz. Então, antes da gente começar a falar de transtorno, acho importante a gente falar sobre que profissionais estamos criando, né? Que profissionais estamos sendo. Por que eu debato isso? Porque a questão racial é uma questão que há muito tempo, né? Monique, tenta ver, o seu áudio tá cortando, pelo menos para mim aqui tá cortando O bastante. áudio tá cortando, Monique. Dá para entender, mas tá um pouco difícil. Talvez seja do microfone. Vou dar uma olhada aqui. Então, eu posso ir passando para ver qual é a questão do áudio. Tá ainda cortando, né? Tá. Então, eu vou ter que passar para o Lucas. Vou ver aqui a questão do áudio. E aí eu retomo. Tá, tive a impressão de que tinha melhorado, mas acho que não. Acho que segue com... Será que foi agora? Segue falando mais um pouquinho para ver se... Eu escuto um chiado. Não, tá cortando, A gente vai continuar com o Lucas e enquanto a Monique vê essa questão do áudio. Lucas, então, como eu tinha te falado anteriormente, conta pra gente a tua experiência enquanto psiquiatra e, enfim, todos os pacientes negros, principalmente, porque a gente está analisando como o racismo impacta, né? E o que tu vê mais no consultório, qual é a tua análise. Sim. Eu já fui apresentado, mas vou contextualizar um pouco. Eu morei em Porto Alegre durante 6 anos, hoje eu moro em Brasília, há 2 meses. E em Porto Alegre eu fiz parte de um coletivo que é chamado ADINCRA, que é de profissionais de saúde mental negros. E nesse coletivo a gente tinha uma troca, tanto acadêmica quanto de indicações. Então tinha um fluxo de pacientes negros, bem grande, negros e negras, que chegava. E como tem uma carência bem grande de psiquiatras negros, eu acabava recebendo uma demanda grande e aí isso me fez vivenciar bastante coisa no consultório. E aí hoje eu tentei selecionar algumas coisas que eu acho que seriam interessantes da gente discutir, pensar sobre saúde mental e racismo. E aí eu vou explicar que eu tenho 2 áreas de interesse, que é a psiquiatria clínica e a psicanálise. Eu tenho uma especialização em psicoterapia de orientação analítica, pretendo fazer formação para ser psicanalista, e a minha área de estudo, meu olhar dentro da psicanálise é justamente o racismo. É o que ele faz com o inconsciente, que é o objeto de estudo da psicanálise. A psicanálise é a ciência que se dedica a olhar o inconsciente, aquilo que não está à luz da nossa mente conscientemente. Então, assim, a psicanálise ela tem um conceito de uma estudiosa que chamava Melanie Klein, que ela descrevia que a nossa mente ela tinha objetos. Ela chamava de objeto, mas se a gente for pensar, a mente é uma maquete, assim. E ela é uma maquete que reflete o mundo lá fora. O mundo que a gente interagiu. Então não é o mundo inteiro. É o mundo que eu interagi. Eu vou interagindo com esse mundo, com a minha vida, e esse mundo vai entrando na minha cabeça como uma maquetezinha. Quanto mais intenso é a interação, tanto por tempo, tanto pela questão afetiva, maior é este objeto na maquete. Ele ocupa mais espaço e ele interfere mais. E aí vocês já conseguem imaginar que existe um objeto, que eu fiz um trabalho que eu chamei de objeto social, que ele é criado pela sociedade e que ele entra na cabeça de todo mundo.
E esse objeto, ele carrega as características que a gente aprende do que é ser negro. Se a gente olhar para o indivíduo negro. Em geral, essas características vêm mais desviadas para o lado negativo, socialmente falando. Isso é o racismo. E ele entra, porque a gente vive numa sociedade que vai na TV dar exemplos nos super-heróis, no elogio ao cabelo, uma série de coisas que a sociedade vai graduar e vai colocar o que é negro no fim da graduação. E aí quando a gente monta a maquete, o que é negro tá pequenininho ou num canto que recebe tudo que é negativo. E aí a gente começa a reagir a isso. Porque o que a gente faz quando a gente sai na rua? A gente olha para algo que aparentemente é novo e interage com a maquete que a gente tem. E tenta encaixar aquilo com algo que tem na maquete. Se aquilo que tem na maquete é ruim, a gente vai interagir como se fosse uma coisa ruim. Se aquilo que tem na maquete foi dito que era perigoso, eu vou ter medo. Então, um homem negro andando na rua talvez me deixe com medo, porque foi isso que foi implantado na maquete. E aí o trabalho, por exemplo, de um evento como esse, de todo um trabalho que tem sido feito há séculos e séculos a fio, de muita resistência, é de tentar transformar essa maquete e fazer dessa maquete uma maquete negra e positiva. E aí isso é o conceito de objeto e de inconsciente. Por que isso é importante, assim? Porque eu gosto sempre de falar desse conceito da maquete, do inconsciente, que é para a gente se dar conta de que isso está na cabeça de todo mundo. Preto, branco, porque faz parte do contexto social que a gente vive. E é interessante saber disso porque é muito fácil da gente se atentar para o que é explícito. Ah, não sei quem xingou não sei quem de maneira racista. Tudo bem, é um evento racista. Mas não é só aí que o racismo mora. Ele mora em inúmeras outras infinidades de coisas, que eu acredito que boa parte de quem está ouvindo sabe, mas é bom lembrar que às vezes quando a gente vê um exemplo muito explícito, a gente pega a nossa atenção e vira toda para lá. E aí meio que esquece as pequenas coisas que o tempo inteiro estão atuando na escolha de profissionais, em quem vai ter protagonismo, em como é que a gente escuta e dá valor para o conhecimento de uma pessoa negra. Isso é muito sutil, que é a pessoa está falando e você dá crédito para aquilo só por ela estar falando. Eu tive uma discussão essa semana, uma conversa, porque teve o Roda Viva com a Djamila Ribeiro na segunda, e chamou a atenção de que a Djamila Ribeiro, aquela pessoa incrível, ela sempre fazia uma citação em cada final de sentença ou de explicação que ela estava dando, e a gente ficou discutindo, eu e um amigo, sobre assim, será que isso acaba não sendo um viés da gente ter que referendar o que a gente está dizendo, porque sempre duvidam? E a Djamila Ribeiro ela não deve nada a ninguém, convenhamos. Ela não precisa atestar que ela sabe o que ela está dizendo, mas ainda assim, e eu posso falar por mim, tem uma força grande que me faz citar Melanie Klein, por exemplo, para dizer, não, Lucas não inventou da cabeça dele o objeto. O objeto veio de tal coisa. E é aí que o implícito do racismo está forte. E a gente tem que estar o mais atento possível. Claro que não o tempo todo, porque senão a gente não aguenta, mas tentar estar atento a essas coisas mais sutis e ir transformando elas aos poucos. E aí que eu acho que a transformação vai acontecendo. E aí eu fui trazer para, já que eu sou psiquiatra, trazer para a questão do transtorno mental. Depressão, foi transtornos do humor, que é depressão, e transtorno bipolar, são os dois principais. E aí eu fiquei pensando como é que eu explico o que o racismo faz com esses transtornos. É mais fácil a gente pensar em trauma e não em depressão. Trauma, no conceito psiquiátrico, é um evento que impõe risco de vida a um indivíduo, ou a ele ou a alguém a quem ele tem um laço afetivo muito forte. Então, é estar num avião que sofreu um acidente, ter passado por um assalto à mão armada, isso é considerado um trauma. Se a gente for ao pé da letra, o racismo não é considerado um trauma. Mas existe um conceito que é de trauma vicariante, que é o microtrauma que acontece sucessivamente. O tempo inteiro, ele é muito pequeno, mas ele deixa um resquício. E o exemplo melhor que tem disso é
profissional de aviação, que passa por muita turbulência. A princípio, eles deixam de se importar com a turbulência e lá pelas tantas desenvolvem um transtorno mental relacionado ao risco de ter morrido nas turbulências e começam a reviver turbulências de avião fora do avião, em casa, na rua. E o racismo faz um pouco isso, que ele é implícito, sutil, mas está o tempo inteiro batendo. Ele é um trauma vicariante, ele está dando porrada o tempo inteiro, pouquinho, discreto, mas dói. E aí a pessoa preta reage a isso, com esse sofrimento. E aí entra uma coisa que, se a gente for pensar no transtorno de estresse pós-traumático, que aí fica mais fácil de entender, porque ele tem 3 características, que é revivência, hipervigilância e uma depressão, ou seja, um humor deprimido atípico, estranho. Então, assim, a pessoa fica revivendo o avião. Qualquer pessoa negra sabe que tem situações que, frente a uma pessoa branca, nada aconteceu ainda, mas o medo já está instaurado. Porque, né? Foram tantas vezes que aquilo aconteceu, que na próxima a gente revive antes que o fato aconteça. E isso é complicado do ponto de vista de saúde mental, porque é um sofrimento, é um impacto na saúde mental. E a hipervigilância é justamente isso, é você estar sempre à espreita de que alguém vai ser racista, alguém vai fazer um negócio, alguém vai me passar para trás, alguém não vai confiar no que eu estou dizendo, alguém não vai ver beleza em mim, alguma coisa vai acontecer. E isso deixa um estado de alerta que não desliga. Isso é muito comum, por exemplo, em homens que têm que manter a postura sempre de forte, de macho e de tudo. Isso gasta muita energia, porque você fica hipervigil, porque qualquer sinal de que você não é forte, alguém vai ver. E aí a gente consegue traçar um paralelo também, e isso adoece e deprime as pessoas. A gente sabe que pessoas negras têm um índice de depressão maior, em média, do que pessoas brancas. E tem aí, entra uma outra coisa que é interessante de pensar sobre o racismo, que é assim, beleza, a pessoa tem depressão, então a gente vai fazer tratamento para depressão, certo? Certo. Se a gente for pensar, por exemplo, uma pessoa que é vítima de violência doméstica, ela chega com um quadro de depressão clássico. Se você não tirar ela do ambiente, o tratamento ele sempre vai ser insuficiente, ele vai ser positivo, ele vai fazer efeito, vai, mas ele vai ser sempre insuficiente. E aí a gente entra numa sinuca bem complicada, que aí entra a parte da experiência do consultório. É muito difícil quando a pessoa está mais racializada e está mais consciente do que está acontecendo e ela está deprimida ou está em sofrimento mental, ela não se afetar, porque todo dia tem um evento. O meio, em geral, ele é agressivo e ele está sempre atuando, e isso faz com que o sofrimento mental ele se cronifique. E aí a gente tem um problemão. E é diminuído se uma pessoa negra vai para um profissional negro racializado de preferência, ou não negro racializado, que aí não seria a primeira indicação, mas ok, é possível também. A questão é que a pessoa entenda isso tudo que eu estou falando, que o racismo é um sofrimento mental constante e que precisa ser validado. Porque muitas vezes a pessoa chega para atendimento e... Não, porque eu passei por isso. Será? Como será? Você nem sequer escutou a realidade ou nem escutou a versão para questionar. Claro que a gente questiona quando a gente está fazendo anamnese, quando está avaliando, mas questionar antes de ouvir tem alguma coisa errada. Porque esse não é o formato de entrevista psiquiátrica de saúde mental que eu aprendi, pelo menos, mas sei que é bem frequente de acontecer. E aí entra a última coisa para encerrar, que eu acho que era, para não deixar de falar do suicídio, eu gosto de explicar que, assim, os transtornos mentais, eles têm tipo um funil. Se a gente pensar um funil, são vários lá em cima, eles são diferentes um do outro, mas quando o tempo vai passando e ele não melhora, ou seja, o transtorno fica cada vez mais crônico, e junto disso ele fica cada vez mais grave, eles se afunilam para o mesmo lugar, que é, eu não suporto mais essa dor e eu preciso acabar com ela. E aí vem uma solução,
dentro da mente de como é que acaba com essa dor, que é se matando. De fato, se matar pode acabar com a dor. O que a gente não sabe é o que vai acontecer depois. E o que talvez a pessoa não saiba é que tem outras vias de resolver aquela dor, porque tem inúmeras. E não é só psiquiatria, não é só terapia, tem inúmeras. Psiquiatria e terapia são duas. Acompanhamento psicoterápico e acompanhamento psiquiátrico são duas delas, mas tem inúmeras. E é importante a gente ter essa ideia, porque como o racismo é uma condição crônica, ou seja, ele está atuando o tempo inteiro e fazendo microtraumas o tempo inteiro, a cronificação é fácil de acontecer. O que a gente tem que tentar evitar é a gravidade. É achar cedo o sofrimento, conseguir que a pessoa encontre ajuda, o que é bem complexo, porque tem uma carência de profissionais negros, tem uma carência de profissionais que são racializados, tem uma série de carências, a carência social, a carência do sistema, que faz com que as pessoas não consigam acessar isso a tempo, e quando acessam, estão muito doentes. Então, era basicamente isso, já falei pra caramba, porque eu sempre falo pra caramba, e eu vou deixar o restante para o que surgir na discussão. Excelente. Obrigado. Excelente. Eu lembrei de um caso que a gente teve há alguns meses atrás, que foi do Carlos Decotelli, ministro da Educação. Na verdade, ele foi ministro por 5 dias, porque quando ele foi nomeado, fizeram uma pesquisa gigante pelo currículo dele, e descobriram que que ele tinha feito plágio e sei lá o que, e aí o cara tinha que ficar se explicando, dando aula na TV, coletivas absurdas, enquanto o cara ia entrar no próprio carro, às vezes ele tinha que dar aula para jornalistas para provar que ele era capaz de ser ministro da Educação. Então a gente acaba se deparando mesmo com essa exigência gigante de que a gente tem que comprovar sempre o que a gente está falando, né, enquanto outras pessoas não são tão cobradas quanto nós somos. E esse é um exemplo muito bom, João, porque aconteceram vários outros, né, de o currículo ter falhas e a investigação não ter sido tão ativa quanto foi com o Decotelli. Se não me engano, Joana Dark também, que é uma cientista também, que foram atrás do currículo dela e descobriram que ela tinha um problema no currículo, e aí, de repente, a vida dela acabou, né? Então, tem isso também, né? Se a gente falhar, né, a menor falha que for, nossa vida está acabada. Então, a gente está sempre em alerta, né? A gente está sempre em alerta desde sempre. Os antepassados estão desde sempre em alerta e a gente tem que estar sempre em alerta para não falhar, porque pode acabar com a nossa carreira ou pode até acabar com a nossa vida, né? E isso acaba acarretando também nas doenças, né, psicológicas e psíquicas. Né? Com certeza. A Monique tá aí? Vamos ver, o áudio foi agora ou não foi? O áudio tá travando, Monique. Ainda não travando, não acredito. Ainda. Pois é. Para Carolina e para o Lucas tá travando também? Tá. Tem que ver, então. Porque para mim tá super normal, né? Tô escutando super bem vocês. Estranho. Bom, eu vou continuar com a Carolina e aí a gente vai ver a questão do teu áudio, Monique. Então, Carolina, como eu tinha feito a pergunta para a Monique, eu vou passar para ti a pergunta, e é para a gente fazer um retrospecto de analisar esse impacto do racismo na saúde mental, essa violência psicológica perpetrada durante séculos e séculos, e que nos traz até aqui hoje falando sobre isso, trazendo a importância disso. Tá. Então tá, boa noite, gente. Agradeço o convite. Como o Lucas falou, é um tema super importante que a gente tem que dialogar sempre, né? Porque isso nada tá dado e a gente tem que estar aí na luta todo dia. Então, respondendo a tua pergunta e pensando no que eu tinha, né, preparado um pouquinho para falar hoje,
o primeiro ponto, assim, que eu gostaria de ressaltar é que sim, né, a escravização, nesses, né, 400 anos de escravização, com certeza tiveram um impacto, tem até hoje um impacto psíquico, né, social, estrutural muito forte, mas a gente também tem que pensar o quanto que esse racismo e quanto que o racismo estrutural ele se reatualiza todo dia, né? Porque eu acho que tem um perigo de a gente pensar que são apenas resquícios da escravização, sabe? Disso, assim, porque eu escuto muito isso, mas, né, mas já acabou, mas agora todo mundo é humano, então eu vejo que isso pode pegar por um outro lado, assim, né, de a gente falar cada vez mais no racismo estrutural, e que bom que isso está sendo falado, e que a gente está discutindo, para a gente ver que isso realmente se reatualiza, e formas de dominação, de que a branquitude continue no poder, de hoje, de agora e amanhã também, né, vão se reatualizar, enfim, essas formas. E eu queria começar pensando, né, um pouquinho antes, assim, do tema da live, que já fala mais propriamente dos transtornos, né, e do suicídio, enfim, da população negra, de pensar como é que o negro, né, como é que o nosso processo de identificação, como é que é o nosso processo de construção da subjetividade, né, de construção psíquica nessa sociedade pautada pelo racismo estrutural, né, para a gente pensar um pouco dos efeitos do racismo. Então, deixa eu pegar aqui para não ir me esquecendo das coisas que eu tinha colocado. Então, a primeira pergunta é isso: como é ser negro, como é nascer, viver, né, crescer negro dentro de uma sociedade que é anti-negro, né? Então, como o Lucas já colocou um pouquinho, assim, do quanto que ser branco, né, a ideia, né, da escravização, enfim, o negro não era nem visto como humano, era visto, né, como um produto, como uma coisa. Depois teve a ideia da raça vista biologicamente, né, de que então teriam raças que seriam biologicamente inferiores e superiores. Depois isso caiu por terra, e hoje em dia o que está em voga ainda é esse mito da democracia social, né, de que nós somos todos iguais, só que não. E também essa ideia, então, de raça no sentido cultural, né, de que os brancos criaram a ideia de raça, e não à toa eles se colocaram, então, como superiores. E por trás dessa ideia de raça também está sempre marcada a ideia de civilização. Então, os brancos são superiores nessa ideia de raça, pauta uma superioridade branca estética, né, uma superioridade de bondade, uma superioridade racional. Então, o branco é sempre racional e o negro é sempre corpo. Isso a gente tem que estar bem em mente, assim, para a gente poder pensar o quanto que isso impacta, né, do quanto que o Lucas também trouxe, assim. Então, não é à toa que a mulher negra é hipersexualizada, né, tanto a mulher quanto o homem, né, então, pensando já numa questão interseccional, né, a gente não pode analisar uma mulher negra sem conectar essas duas coisas juntas, assim como o homem negro, assim, né, como qualquer pessoa negra, a gente tem que contextualizar gênero, classe, contexto, se está numa situação de rua, se é uma população quilombola, se é uma população periférica, para a gente pensar como é que chega esse impacto do racismo, porque o racismo estrutural ele vai impactar em qualquer pessoa negra, mas esse impacto, esse sofrimento, ele é singular, ele é único. Nós temos coisas em comum, mas o jeito que o nosso psiquismo vai lidar com isso, o jeito que isso vai nos atingir também depende do contexto, né? Então, pensando nessa questão de que o negro é corpo, a mulher negra, então, é objetificada e é vista como hipersexualizada, né, mulata de exportação, a gente tem que saber sambar, e não à toa também que a Djamila, né, esse exemplo que vocês trouxeram, que a Djamila citou várias citações, também é isso, porque o negro ele não é autorizado a pensar, o negro não é autorizado a ser intelectual, a ser racional. Então, a gente tem que estar sempre comprovando, né, que a gente tem também essa racionalidade presente. E, por outro lado, o homem negro, então, é visto sempre como o potencial criminoso, né? Como perigo. O que isso demarca, né? Assim, eu também gosto bastante da psicanálise, até estava dando uma olhada no livro da Greta Quilombo, estava revendo aqui umas coisinhas para pensar hoje. Quem não leu, esse aqui é o Memórias da Plantação, esse livro é muito bom. Que ela vai trazer isso, memória, né? Episódios de racismo do cotidiano. Que as pessoas, então, vão chegar nesse contato com o racista, e que, bom, a sociedade nos coloca que o branco é bonito, então a gente vamos pensar
fazer o caminho de pensar uma criança negra, né? De quando a gente começa o processo de construção de identidade, de subjetividade. Uma criança negra, ela é desde sempre, e isso está mudando, mas muito pouco ainda, então estou falando aqui do padrão, né? Do padrão hegemônico. Uma criança negra desde sempre contrastada com imagens que não, né? Imagens que a colocam de uma coisa negativa, né? De uma coisa ruim, inferior, enquanto que a criança branca é bonita, a criança branca é mais inocente, a criança branca é mais bela e mais inteligente, né? Então, pensando num exemplo assim da escola, né? Já puxando para o racismo institucional. Uma menina negra de cabelo crespo, eu lembrei de um relato agora, foi de uma paciente, enfim, ela trouxe que a professora falava para a menina de cabelo loira, né, menina loira, nossa, você parece um anjo, você é muito linda, e para a menina branca de cabelo escuro, nossa, você podia ser minha filha, eu queria muito que você fosse minha filha, e a menina negra só observa. Então é isso que o Lucas fala, não é também, né, ser chamado de macaco, ser chamado de ladrão, é também quando o homem negro passa na rua, a pessoa segura a bolsa, mas esse racismo cotidiano, ele costuma ser muito mais sutil, entre várias aspas, né, porque isso impacta não de forma sutil em nós, mas é isso, tu não tem, tu se olha no espelho, tu percebe que tu é negra, mas tu olha ao teu redor, né, as pessoas que estão em posição de poder não são negras, as pessoas que têm prestígio social não são negras, as pessoas inteligentes não são negras, e isso, como o Lucas colocou, também é muito inconsciente. Então, a gente vai introjetando essas questões inconscientes que também tem a ver com o nosso processo, né, dessa ideologia do embranquecimento que também pode pegar, que é isso. Como que eu, enquanto negra, estou vendo que eu sou inferior, vou conseguir me colocar na sociedade de uma forma que eu seja, então, um pouco melhor vista, né? Esse processo de tentar se embranquecer. Então, isso para a mulher negra tem muito a ver com a questão do cabelo, né? Tem muito a ver com a questão de que roupas eu vou usar, com quem que eu vou andar, que pessoas eu vou citar, né? Que autores eu vou ler, onde é que eu vou frequentar, para eu tentar me embranquecer de uma forma, para tentar ser aceita também. E para o homem negro, enfim, qualquer pessoa negra, a tendência é essa, né? Não que aconteça novamente, não que aconteça com todo mundo, mas a tendência é essa, né? No primeiro momento. Então, não à toa também que a Neuza Santos tem aquele livro maravilhoso que é Tornar-se Negro, né? A gente não nasce negro, a gente se torna, que é isso, é sair dessa posição de inferior, desse racismo internalizado que a gente vai acreditar que realmente a gente é inferior, para aderir uma posição de afirmação da negritude, de um tornar-se negro. Isso é um exercício, um trabalho, porque a gente nasce nessa sociedade que nos diz que nós somos inferiores, que nós não somos humanos. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer de tornar-se negro, né? Então, quando a gente está nessa posição anterior, a gente fica num estado de alienação. Então, a gente pode imaginar essa pessoa que se esforçou ao máximo para andar só com pessoas brancas, que leu, que estudou, que está na faculdade. Mas chega um momento, e vários momentos, que as pessoas brancas, ou que o contexto vai dizer, vai colocar ela no lugar, assim, de dizer, não, mas você continua negro. Então, por mais que tu se esforce, por mais que, né, tu se esforce para se embranquecer, tu nunca vai ser branco. Isso é uma alienação mental que tem um custo psíquico muito alto e que também não dá certo. É uma ilusão, né? É uma ilusão muito inconsciente que a gente tem. E isso é o trauma que o Lucas já vinha falando. Isso causa um trauma, uma ruptura. Eu gosto de pensar o trauma como um machucado, sabe? Sabe o machucado que tirou a pele e que a gente tenta cicatrizar, mas às vezes cai a casca. É isso, é aquele machucado que não cicatriza, aquela ferida que às vezes abre. Isso é o trauma psíquico, isso é o nosso contato com o racismo, com o racista. E isso pode causar, então, transtornos mentais bem significativos, né, bem importantes, chegando, então, à questão do suicídio. Eu estava dando uma olhada nos números sobre suicídio, né, antes eu vi que os últimos dados do Ministério da Saúde do ano passado são dados de 2016, enfim, mas que os jovens negros, né, os negros de 15 a 29 anos, principalmente, né, homens, eles são de até 50%, 50% a 60%, têm mais chances de cometer suicídio do que analisando, né, brancos. E por que isso, né, entre várias outras coisas? A adolescência, né, principalmente a adolescência, essa pesquisa traz,
a adolescência é a fase da nossa vida que a gente está ali construindo e reconstruindo a nossa identidade, né? Que a gente faz o afastamento de casa, que a gente se coloca mais na sociedade. Então, a pergunta da adolescência é: quem sou eu? E a outra pergunta da adolescência é: o que o mundo tem para me oferecer? Vale a pena esse mundo? Né? É esse processo de grandes descobertas e redescobertas que a adolescência proporciona. Então, vamos pensar um jovem negro, principalmente um homem. Ele está vendo, se ele liga a TV, se ele olha ao redor, se ele mora numa região periférica, que as pessoas parecidas com ele estão morrendo, que as pessoas parecidas com ele são os criminosos, são os que estão encarcerados, são os, né, o que a pessoa segura a bolsa na rua quando passa. Então, nada disso é à toa, né? A gente pode analisar esses dados assim, de várias formas bem significativas, assim, de que perspectiva de vida esse adolescente vai ter? O que se construir enquanto adolescente negro? Por isso que eu ressalto o quanto é importante esses espaços de promoção da negritude, o quanto é importante conseguir ver pessoas negras, principalmente quando a gente está falando de uma realidade do Sul, né? Que o Sul é muito branco, ainda mais, né? Dependendo dos espaços, quanto mais sai da periferia, mais branco vai ficar. Então, é isso, tu olhar para os lados e também não se enxergar, tu não ver pessoas como, né? Então, surge também esse sentimento de inadequação, de inadaptação, de inferioridade, né? Então, tudo isso vai surgindo em função de coisas que também são concretas, de tu olhar para o lado e realmente, as pessoas que trabalham comigo são brancas, as pessoas que estudam comigo são brancas, as pessoas que estão, né, profissionais são brancas. Então, esses espaços de cada vez mais a gente está se colocando, a gente está falando, a gente está ocupando esses espaços, a gente está pontuando: olha, a branquitude existe, você tem privilégio, sim, e a gente vai apontar isso, a gente vai falar sobre racismo sempre, todo dia, diariamente, né, incansavelmente, porque isso tem aspectos, isso é saúde, né, isso é fazer saúde, isso é cuidado em saúde também. Olha, gente, acho que é isso, assim, para um primeiro momento. Eu também dei uma olhada em umas pesquisas aqui que vão falar. Tem pouquíssimas pesquisas na nossa área, na psicologia, né? Então, bora pesquisar também, gente, sobre isso, sobre a saúde mental do negro. Pouquíssimas. E uma delas vai dizer, então, que esse racismo internalizado que eu falei lá no início, ele vai causar situações de estresse e maior desenvolvimento de transtorno depressivo maior, já trazendo para a concretude dos transtornos, né? E tem um outro autor que ele fala dos conceitos de microagressões diárias raciais, né? Que também vai em conta do que o Lucas estava falando. Que é isso, não é só o macaco, não é só matar, né? Enfim, essas coisas que a gente tem mais concreto, que a gente vê mais, assim. Mas esse racismo está presente nos insultos, ele vai estar presente nos olhares enviesados que a gente aguenta, nos comentários né, que coloca a mulher negra super sexualizada todos os dias, olhares, né, que são mais ainda, já é, né, de novo a interseccionalidade, já tem a questão de ser mulher, mas isso de ser mulher negra, então ele acentua essa questão, né, da objetificação da mulher. Esses olhares, pegar no cabelo sem pedir, isso de chamar de morena, né, não te possibilitar nem ser negra, te tirar essa caracterização de ser negra, então tu é morena. Tudo isso, esse racismo diário, principalmente para as mulheres negras, vai causar uma situação de estresse crônico, né, que pode levar também a tentativas de suicídio, isso também está na literatura, a tentativas de suicídio, a hipervigilância, que o Lucas já desconfiava, então a mulher negra já fica de cara amarrada, já não quer assunto com ninguém, já se isola. O homem negro também não pode ainda mais mostrar seu afeto, né, o homem já não pode, menos ainda. Então, fica numa situação também que os estudos vão apontar de muito uso de álcool, principalmente, de outras drogas, e também de tentativas de suicídio por parte dos homens, né? Então, a gente percebe o quanto tudo está muito interseccionalizado e muito ligado a essas imagens de controle, né, que a Patrícia Collins fala, da mulher negra, né, que é a Jezebel, que é a hipersexualizada, ou que é a tia Anastácia, sempre disponível, forte, né, então tu já tem que lidar com esses estereótipos, tanto do homem quanto da mulher negra. Acho que é isso para um primeiro momento. Obrigada. Excelente, excelente. Eu tava pensando também em outras agressões que a gente não fala tanto, quanto, por exemplo, a intolerância religiosa, que é uma agressão também diária,
Como tu falou, racismo é criativo, né? As piadas racistas também vão nos minando a saúde mental desde a infância, né? Nos desvalorizando, nos colocando como inferiores e a gente, infelizmente, acaba internalizando e o tornar-se negro é justamente se libertar dessa prisão que nos colocam, né? Então, realmente, para pensar o racismo e os efeitos, também tem que pensar em como tudo está organizado e engendrado para nos machucar, né? Para nos afetar e para nos colocar num lugar que interessa ao branco, né? À branquitude. Sim, sim, exatamente. Pensar que isso é diário e constante, né? Isso se, como eu falei, se reatualiza, é diário e constante. E o homem negro também tem, como tu falou, a questão da saúde mental e a questão da interseccionalidade. Pensar o homem negro também como esse homem que não exprime sentimentos, não só por ser homem, por aprender que ser homem é não sentir, mas como uma pessoa negra também aprende que se ela não criar essa armadura, não há como ela suportar, né? Esse homem negro, não, ele acaba entendendo isso, que ele não tem como suportar, aguentar essas violências diárias, desde a mulher que segura a bolsa forte, ou do cara que atravessa a rua quando tu tá numa rua deserta, passando do lado contrário. Então, pensar também em racismo e gênero também é algo de extrema importância. Excelente da colocação. Tem uma pergunta do Lucas. Tem duas, na verdade. A primeira é, a Maria fez a pergunta. Doutor Lucas, podemos dizer que é uma defesa do subconsciente esse estado de alerta constante em pessoas pretas? Deixa eu ver se eu entendi. A Ela pergunta é está se. falando da questão do alerta constante seria uma defesa do subconsciente. Sabe quando a gente está preocupado em dar referência, preocupado em não parecer ameaçador, enfim, esse tipo de coisa. Estado de alerta, né? Dá para dizer que sim, é porque são dois conceitos de áreas diferentes, mas dá para dizer que sim, que é uma evitação do trauma, da microagressão. Como você já espera que ela venha, inconscientemente você já se prepara para não que ela não aconteça. E algumas vezes ela poderia não acontecer. Só que o sofrimento ele acaba acontecendo praticamente igual, porque a pessoa vivencia como se ele tivesse acontecido. Ela já está toda preparada. Eu acho que o exemplo que a Carolina falou é ótimo das mulheres que têm essa vivência, que nós homens nunca vamos entender, da ameaça da integridade física corporal. E isso gera um alerta que independe de acontecer o ato. É psiquicamente, é uma agressão psíquica só o fato de entrar em alerta. E é justamente para isso. É para evitar que o trauma aconteça, porque o risco é real. Só que ele não é talvez tão real quanto o alerta, mas como não é possível prever, a mente vai lá e estabelece que o alerta é constante, porque ela vivenciou tantas vezes aquilo que ela entra e fala assim, olha, vive assim, quando você abrir a porta, liga o alerta porque é melhor. Já que a gente não sabe de onde vem, quando vem, liga o alerta que é melhor. Então, dá para dizer que sim, é uma defesa. E achei muito, muito, muito interessante, Carolina, a ideia da reatualização do racismo. Confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso. E acho que é bem, bem, bem interessante, porque às vezes a gente fica apegado nessa ideia do passado, de que o racismo é um resquício da escravidão, bem como você disse, assim, e beleza, ele é, de fato, mas o sistema continua se reeditando para que exista uma sociedade que esteja em cima, com prioridades, com privilégios, e uma outra que esteja embaixo, desprivilegiada. E isso pelo critério de cor.
E isso vai sendo atualizado conforme o tempo vai passando. E se a gente não olhar, a gente fica tentando talvez combater um tempo que serve para entender, mas que não existe mais. Mas que ele foi transformado numa outra coisa que tenta sustentar a mesma estrutura. Achei fantástica a ideia, assim. Queria te falar isso. Obrigada. Porque a gente for pensar no contexto atual, assim, a gente da necropolítica. É um conceito que a gente está analisando uma sociedade capitalista neoliberal, né? Que é isso, não adianta só deixar morrer, a gente tem que fazer morrer, né? Então, isso vai se atualizando e vai se afunilando cada vez mais, né? Por isso que não é só a ideia do resquício, né? Acho que a gente podia ver se a Monique consegue falar agora. Sim. Só antes da Monique entrar, tem um comentário que acredito que seja para ti, Carolina, que a Maria falou, foi uma afirmação, na verdade, né? Ela falou, a beleza é associada a padrões brancos. E a Miriam trouxe uma outra questão, que é uma afirmação também. Precisamos nos valorizar. E isso começa no reconhecimento como negro. Sair desse padrão comparativo. Sim. Porque o padrão, na verdade, ele é o branco europeu alemão, digamos assim, né? A gente está falando de um branco europeu idealizado. Então, quanto mais próximo desse padrão de beleza branco, quanto mais são os traços ditos finos, quanto mais, né, mais perto do cabelo loiro, que eu falei, da guriazinha que parece o anjo, né? O negro parece o capeta, digamos assim, né? Na lógica tradicional. Então, quanto mais perto disso esse padrão europeu, mais humano, mais bonito, mais inteligente, mais inocente, e por aí vai, né? Então, também tem uma hierarquia que é branca, né? Do branco que é puro, do branco mestiço, enfim. Mas aí já daria outra conversa. Mas é interessante também. E sim, a gente tem que negar esse padrão para se tornar negro e ver a beleza em nós, né? Exatamente, Carolina. Obrigado. A Monique. Eu posso falar só um? Eu queria acrescentar uma coisa que eu acho interessante, isso que a Carolina falou, que a gente tem que negar o padrão, e que negar o padrão é matar um pouco aquela maquete que a gente construiu, e ela vai levar coisas nossas junto, e vai doer. Eu acho que isso é importante para a gente não romantizar que esse processo de tornar-se negro, ele é lindo, bonito, gostoso de passar, ele é gratificante, mas é difícil, porque, né, a maquete foi construída e ela foi oferecida, a gente não tinha escolha quando era criança, pequeno, e quando a gente vai se desfazendo dela, a gente está negando algumas coisas que, a princípio, a gente achava que era nossa. E isso dói. E é bom saber que dói para tolerar que, beleza, vai doer, mas bola para frente, levanta e vamos nessa, porque vale a pena. A gratificação vai vir. Não é um processo fácil mesmo. A Monique pode falar? Tem áudio. Acho que a internet dela tá ruim mesmo. Pequena. Acho que ela caiu, né? Enquanto isso, eu posso comentar o que você falou. Claro. Espero que ela consiga voltar. Sim. Sim, esse negócio do trabalho psíquico, né, como eu falei, é uma construção. Isso daí do inconsciente é muito bom a gente pensar, porque está muito arraigado e vai nos gastar muita energia psíquica, porque tem coisas que a gente realmente acredita muito, assim, né? E que é difícil, né, abrir mão, é difícil. E isso não é negar que todos, por exemplo, eu pelo menos penso assim, né? Então eu só vou ler autores negros, então eu vou negar tudo que é branco. Não, é ver as coisas de uma forma política, contextualizada, né? Assim, de que, bom, isso foi feito numa determinada época, com esse viés, com isso.
Então, por isso que eu acho que é um trabalho cotidiano. E não tem essa questão, eu vejo que não tem essa questão, agora eu sou antirracista, né? Eu posso estar andando na rua e segurar minha bolsa também quando eu ver onde vocês passar, né? Então é isso. Mas é se dar conta, bom, eu fiz, o que eu posso fazer, o que eu, né, preciso aprender, enfim. É para sempre, assim. Tentando restabelecer contato com a Monique. Se tiver mais perguntas, acho que a gente pode ir comentando enquanto ela não entra. Não sei, uma ideia. Acho que tem uma questão, eu vou transformar uma questão, né? Que apareceu um comentário falando sobre a importância das pontuações médicas que o Dr. Lucas trouxe, porque a Patrícia citou que isso não é algo muito tratado dentro do contexto racista. Né? Então, acho que a pergunta é assim, sobre como a gente pode pensar o fato de que não é estudado o impacto, né, psiquiátrico em pessoas negras, né, dentro do contexto acadêmico em várias áreas, mas, enfim, falando da psiquiatria, e a importância de ter um psiquiatra negro que está estudando sobre isso, falando sobre isso. É uma ótima pergunta, por sinal. E a primeira palavra é epistemicídio. Já começamos por aí. Até tem algumas coisas. Se a gente voltar no tempo, Juliano Moreira, que era psiquiatra brasileiro e negro, arriscou algumas coisas sobre, e só que, claro, dentro do contexto e onde ele estava, para o tempo que ele estava, sobreviver talvez fosse mais importante do que se conseguir chegar a isso. E olha que ele fez bastante coisa. O Fanon falou bastante coisa, Frantz Fanon, que foi um filósofo e que ele bebeu muito da fonte da psicanálise e falou bastante coisa. Agora, estudo quantitativo realmente tem bem pouco. Quando você pesquisa, é muito pouco estudo quantitativo com um critério racial. Quando faz o recorte racial, os estudos são poucos. Os Estados Unidos têm muito mais do que nós, porque tem, apesar de ter uma população negra inferior, ela é mais ativa nesse sentido. Existe um livro de psiquiatria transcultural que tem toda uma parte que é dedicada à psiquiatria de afro-americanos. Então, que se discute, mas com pouco dado científico, com pouco estudo científico. Então, realmente é a questão do interesse, porque a ciência ela é eminentemente branca. Ela não está interessada no que é este sofrimento. É um processo que tem sido transformado, mas que exige muito esforço, porque não é um interesse genuíno e automático e vamos ver o que esta população está sofrendo. Não. Essa população sempre sofreu, aguentou muito mais, aguentou coisa muito pior. Então, né? Os negros aguentaram a escravidão. Essas maluquices que inconscientemente, maluquices eu fui generoso, essas atrocidades que inconscientemente passam e impedem que isso se torne um assunto relevante. Mas, para não dizer que não falei das flores e trazer um pouquinho de otimismo, eu estou coordenando um estudo agora da pandemia, que tem um colega que fez um estudo do impacto do isolamento social na saúde mental, e eu vou fazer o recorte racial desse estudo. Eu vou pegar o mesmo banco de dados que ele criou e vou fazer o recorte racial e ver o que aparece. Ainda não tenho nenhum spoiler para dar, infelizmente, adoraria, porque a gente está ainda desenhando o estudo, mas é daí.
tem que olhar. Eu olhei ele fazendo o estudo, comecei a discutir com ele. E aí, você vai diferenciar as populações ou não? Aí ele, cara, eu não. Eu falei, então tá, já que você não vai, eu vou. E aí, porque é isso. E eu acho que precisa. Eu não sou um acadêmico de pesquisa, mas vou me aventurar por essa, porque realmente é uma oportunidade que eu acho que é muito importante e estava disponível ali perto. E eu acho que é isso. Exige um esforço considerável. E quem está entrando e que quer tem que saber que exige esse esforço, mas vale bastante a pena. Assim, eu das poucas andanças que já tive me aventurando por estudar e tentar pesquisar, no fim é bem gratificante, porque a gente descobre muita coisa indo atrás. O ganho interno é muito grande e aí vale muito a pena. Mas a caminhada é longa e tem uma coisa que eu ouvi no lançamento de um livro que foi bem interessante, que era sobre masculinidades negras, que um dos autores do livro ele falava assim: cara, a coisa que melhorou muito minha vida foi entender que tudo que eu tô fazendo eu não vou ver. Quem sabe meus netos. E aí eu fiquei feliz, porque se meus netos virem, tá ok. Pra mim tá ótimo. E aí eu pensei, tá, legal. De fato, se a gente ficar com a expectativa muito grande de ficar vendo aquele mundo que a gente gostaria de ter, quando a gente começa a entender a estrutura social e aí a gente quer que ela mude amanhã, ela não vai mudar amanhã, ela não vai mudar mês que vem, ela não vai mudar ano que vem, mas que talvez os netos vivenciem com esse trabalho um mundo um pouco melhor, que a gente já está vivenciando um mundo melhor do que era 100 anos atrás, fica mais tranquilo investir o que dá, o que é possível. E aí não fica tão frustrante, porque é frustrante. Confesso que é frustrante. Quando você vai atrás e vê que não tem quase nada na literatura, é frustrante. Mas é isto. Exatamente o que eu tava pensando é que é cansativo, né? Quando tu é um aluno negro e aí tu quer pesquisar sobre questões raciais e tu tem que fazer o caminho do zero, né? Ninguém vai te dizer o livro, ninguém vai te recomendar, porque ninguém conhece autores negros que falem sobre qualquer assunto. Não é só psicologia, medicina, qualquer coisa. Então é um trabalho duplo, né? Eu tenho uma amiga, Fran, que ela fala, ela diz que ela merecia, na verdade, não só ela, todos nós, né? Merecemos 2 diplomas pelo trabalho duplo, que é, né, estudar e pesquisar ao mesmo tempo. Porque a gente aprende toda a cultura branca e ainda vai aprender a nova. Então, assim, sim, merecia 2 diplomas, de fato. A gente sabe a mitologia grega, a gente sabe a história dos grandes filósofos, ainda vai aprender outras coisas, então é o tempo dobrado. E quando você falou a gente sai do zero, eu acho que sai do negativo. Porque, por exemplo, você vai fazer pesquisa, aí você tem que procurar um orientador. Não é incomum ir procurar orientador e boa parte falar, será? Acho que isso aqui não vai valer pesquisar não. Olha, acho que não tem consistência acadêmica, odeio essa expressão. Mas aí vem as dificuldades todas. No meu trabalho de conclusão da especialização em terapia, eu vivi isso. Eu comecei a procurar pessoas e a maioria dizia, eu acho que identidade afro-brasileira não é um bom tema, assim. Eu acho que tem muito pouca literatura para você se basear, vai ficar um trabalho inconsistente. Aí até que uma orientadora falou, vamos lá, procura aí, se você achar, a gente vai. Aí ela embarcou. E a coisa foi, mas então a gente sai do negativo, a gente não sai do zero. E isso é bravo, mas é isso. Exatamente. Isso aqui é muito verdade, a gente não sai do zero, sai do negativo. A gente tem perguntas, tem uma pergunta para Carolina. Deixa eu achar aqui. Eu só preciso saber se o meu áudio foi agora. Pelo amor de Deus. Tá funcionando. Amém. Emily, eu te amo. Não, preciso agradecer a Emily, porque a gente fez assim, ó, uma mão que você não faz ideia. É áudio no celular e o vídeo no notebook. Gente, o que está acontecendo com a tecnologia? Eles querem nos silenciar? Não dá. Emily, valeu, tá no meu coração. Tem que agradecer, porque, Obrigado, Emily. Tô aqui, ó, câmbio, ó, com você.
Aí, Obrigado, Emily. do Novembro Negro, ela tá fazendo aqui a assistência aqui pra gente. A Bruna Jorge trouxe uma questão para a Carolina, que ela fala assim: ouvi uma paciente e comentava o sofrimento com o não reconhecimento do companheiro, branco, sobre essas agressões cotidianas que a Carolina comentou, que ela sofreu na família do companheiro. E o tanto quanto essas agressões que a angustiava era a falta desse reconhecimento, dessa legitimação do racismo sofrido. E é basicamente aquela questão de a pessoa fala que é racismo e aí ninguém reconhece que é. Sim, o namorado não reconhecia, né? Porque a gente, né, pensando de novo a questão da branquitude, né? Tu tá numa situação de privilégio, que também a Grada Quilomba fala, que é não precisar saber, não querer saber, né? E tu pode escolher não saber e viver tranquilamente com isso, assim, né? Então também tu não tem um esforço da branquitude de tentar compreender, de ver isso, né? Não é ver com a tua perspectiva, é tentar entender com a perspectiva da pessoa negra, e para isso a gente precisa estudar, a gente precisa estar disposto a se desconstruir também, né? Para desconstruir a pessoa branca, se desconstruir no seu local de privilégio, de entender, né, todos os privilégios que tem, de entender como é que a sociedade pautada pelo racismo estrutural funciona, né? Porque, claro, é muito sofrido. Imagina teu namorado numa posição totalmente de afeto e tu não vê aquele reconhecimento de alguém que tu pensa que te conhece, de alguém, com certeza, é muito sofrido, né? E uma das microagressões diárias é isso, é a pessoa branca, não só a pessoa branca, a pessoa negra, que também tem esse racismo internalizado, escutar e falar coisas do tipo, mas tu é a pessoa mais racista que eu conheci. Sim, é uma total falta, assim, de noção, de sensibilidade, de não querer sair dessa posição de conforto mesmo, para ter um olhar mais sensível, assim, ao redor. Eu vi que teve alguém que perguntou sobre material, enfim, né? Eu acho que também tem esse livro da Grada Quilomba, que eu citei bastante, que é muito bom, da psicologia, o da Neuza Santos, Tornar-se Negro, o do Franz Fanon, né, que o Lucas também citou, Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que são livros essenciais. Eu só queria comentar rapidinho a questão da pesquisa, que eu estava, né, que o tema era também envolvia suicídio, eu fui ver alguns estudos, e eu vi ali um caso, né, um artigo que falava de um caso, de vários, mas de um caso que a pessoa, para cometer, para tentar, enfim, né, cometer, essa palavra não é boa, né, mas para, né, tentar, então, o suicídio, ela ingeriu água sanitária, né, e eu fiquei pensando, nossa, isso daí tá pautado inconscientemente de ideologia do branquecimento, né, e eu fiquei ali tentando catar os dados de raça e não tinha. Tinha de idade, tinha de região, tinha de gênero, e não tinha de raça, sabe? Então, é isso, sabe? Parece que é um trabalho cansativo, também tinha que ir lá e avisar, olha, fulano, aqui, ó, faltou isso aqui, por que tu não racializa esses dados, né? Enfim. Então vamos lá, gente, vamos escutar a Monique agora, que eu tô a fim de escutar a Monique. A pergunta que tu leu, Carolina, era do Guilherme, né? Das leituras. Obrigado. Acho que agora Monique, vai, né? Finalmente. A força do ódio, mas vai. Vou te perguntar, Monique, dado tudo isso que a gente falou aqui agora, sobre o viés da psiquiatria, o viés da psicologia, a gente fez um retrospecto, e agora como é que a gente pensa um processo de cura, né? Como é que a gente lida com tudo isso, como a gente supera, né, tudo isso que está dado pra gente, né? Como a gente faz para lidar com a nossa saúde mental agora? Pensando em processo de cura, né, que inicialmente eu ia falar que profissionais somos, né, que profissionais de saúde somos, né. Então, acho que é importante, antes de falar desse processo, a gente pensar que formação nós estamos tendo, né, saúde para quem a gente está disponibilizando, né, quem são esses corpos que estão tendo esse acesso, né. Então, a gente se questionar como profissional, desde o nosso processo de construção até os profissionais, onde a gente também acessa para termos a nossa saúde,
já é um início de processo de cura, né? Então, acho que é importante a gente pontuar qual é a nossa postura perante essa demanda que está surgindo, sendo que a gente também perpassa por essas demandas porque somos profissionais negros, né? O racismo também faz parte do nosso contexto, porque somos, né, profissionais negros e que também tivemos que passar e passamos até hoje com esses resquícios para a gente conseguir se manter na nossa vida acadêmica e na nossa vida profissional, né? E quando a gente fala de corpo, né, saúde, a gente pode muito lembrar do processo histórico, como os meus outros colegas falaram aqui também, né? Quem eram os corpos que tinham esse acesso, corpos com almas, né? Considerados com almas e pessoas negras sem almas. Então, acho que é importante a gente também ver esses atravessamentos, porque isso também é uma forma de extermínio, um suicídio coletivo, onde a gente não consegue proporcionar uma saúde para a população negra adequada, alimentação para a população negra adequada, né? Fortalecimento para a população negra ter uma saúde mental. E isso é em todos os âmbitos que a gente vai perpassar, independente se a gente for psicólogo, enfermeiros, odontos, né? A partir do momento que a gente tiver um paciente em atendimento, a gente não pode separar o racismo daquele paciente que a gente está atendendo. E é esse olhar que a gente tem que questionar sempre. Quando a gente atende uma mulher, a gente tem que saber que muito do sofrimento daquela mulher é o machismo, né? Que muito do sofrimento daquela pessoa negra é o racismo. E se a gente já não vem com essa, né, com essa desconstrução, o atendimento não vai ser efetivo, né? E falando de atendimento clínico, não vai ser efetivo, porque a partir do momento né, que a gente vai ocupar o papel de objeto ali naquele ambiente, né, onde a gente vai ocupar um papel de, talvez, de algo que aquele paciente, aquela pessoa negra não teve. E como é que a gente vai lidar? Como é que a gente vai conseguir dar conta daquela depressão ou daquele paciente que chega até nós, onde querem que a gente realize um teste, aquele aluno que incomoda, e quando a gente vai ver, aquele aluno que incomoda não tem TDAH. Né? A forma de se expressar, a forma do corpo dele, né, de se expressar essa revolta, porque ele não consegue entender que aquele aluno problema que senta no fundão, que não tem a atenção dos professores, que não tem a atenção da escola, ele não está tendo essa atenção porque ele é negro, né? Então, a gente recebe essa demanda, né? E a gente tem que diagnosticar esse aluno problema, né, num padrão branco, né? Porque as doenças hoje que a gente aprende é do padrão branco, que é o padrão do branco com alma, né? A gente aprende a atender essa população. E quando a gente recebe essa demanda que vem, como é que a gente também vai dar esse retorno para essa escola? Qual é o nosso papel de dar retorno para essa escola, para esse ambiente, para esses familiares? Né? Por exemplo, quem trabalha com família, com casais interraciais, onde a gente tem na própria família a demanda racial, né? Então, é muito importante que a gente também se questione, né? E a gente também faça esse movimento como profissionais para a gente atender essa demanda e conseguir ressignificar, né? O Lucas, que é aqui da Psicologia Preta, ele fala muito sobre isso, né? O ressignificar o papel no ambiente clínico, né? É a gente se tornar o Aquanda, né? Que é algo que foi muito importante para nossas crianças negras, que tem um lugar, né? Essas crianças, né, têm uma história, né? E muitas vezes a gente até utiliza no ambiente clínico a Aquanda para a criança saber que ela vem de um lugar além da escravidão, é usar a parte da ilusão mesmo naquele atendimento, né? É mostrar o empoderamento naquele sentido para aquela pessoa conseguir ressignificar e compreender como corpo, como pessoa, como pertencente dessa sociedade que, infelizmente, mesmo ela tendo essa consciência social e racial, não vai ter acessos, né? Por mais que a gente saiba que a gente tem essa consciência, muitas vezes essa consciência vai fazer a gente entender que por mais que a gente lute, a gente não vai conseguir chegar naquele espaço, né? E aí entra essa questão dos grupos, do aquilombamento, né? A questão das nossas responsabilidades também, da representatividade, nos nossos questionamentos de identificação, questionamento das leis, né? Se essa escola, por exemplo, que entra em contato querendo que a gente dê uma demanda, vamos questionar essa escola também né? Vamos colocar essa escola para cumprir a lei 10.639, para ela entender
que aquele aluno negro ele também quer saber sobre a sua cultura afro-brasileira. Né? Então, é muito importante que nesse processo de formação a gente se questione como alunos e nos questione como pacientes também, né? Que eu estou falando muito na nossa área da saúde, porque a gente também precisa de profissionais que nos cuidem. Né? E se a gente não é cuidado também, se a gente não consegue ter esse olhar, como é que a gente vai cuidar, né? Trabalhar o processo de cura com aquele paciente que vai chegar até nós? Então, o questionamento já começa agora, tendo essa roda de conversa que a gente está tendo aqui entre nós, questionando os professores, cadê as escritas, cadê os escritores negros, criando artigos, que nem a Carolina falou, acho essencial a gente começar a produzir questões de intelectualidade para a gente ter acesso, mais livros, mais leituras, mais pesquisas. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa conscientização, que a gente comece a se movimentar, né? Como um povo que quer os seus direitos, porque isso é políticas públicas. Né? E hoje, por exemplo, trabalho num CRAS e trabalho também no atendimento clínico. Né? No CRAS eu lido com mulheres negras, que é a grande maioria que eu atendo, com fome. Porque com a conjuntura que a gente se encontra hoje, é fome. Né? Não tem uma pandemia, estão perdendo o seu emprego, não estão conseguindo acesso aos seus direitos e a demanda delas é a cesta básica. Como é que eu, como profissional, vou conseguir trabalhar a saúde mental, o racismo, onde a demanda daquela mulher negra emergencial é a fome? E profissional, né? Como é que eu vou conseguir lidar com isso e trabalhar com ela se, né, a emergência dela é dar o que comer e ter dinheiro? Então, isso tem que ser algo, né, transversal de políticas públicas, onde eu preciso de uma ajuda de um posto de saúde, né, que tenha profissionais da enfermagem, a parte multidisciplinar, né, onde eu preciso acessar um médico, onde eu preciso acessar os direitos dessa mulher. Né? E quando a gente consegue fazer esses trabalhos juntos, desses profissionais, e questionar os profissionais brancos também, talvez conseguindo dar conta dessa primeira demanda dessa mulher negra, com todas as equipes do entorno, eu vou conseguir trabalhar a questão de racismo com ela nos grupos de acolhida, quando a gente tiver futuramente. Entende que a gente precisa dessas parcerias, né? A parte da saúde precisa, não é só uma questão de divisões, né? Quando chega o paciente, bom, eu cuido do dente, não converso com o clínico geral, não converso com a enfermeira que cuida, não converso com o terapeuta, né? Mas a demanda daquele paciente, ele depende de um grupo, né? E esse grupo também tem que entender que aquela demanda envolve a raça, envolve o gênero, envolve a vivência daquela mulher. Então, a pauta, assim, eu acho que complementa muito tudo que os meus colegas falaram, é que profissionais que a gente está querendo ser, qual é a nossa busca perante isso, onde somos profissionais negros, onde tudo é mais difícil, onde a gente tem que trabalhar, estudar, cuidar de filho, cuidar de casa, enfrentar o racismo e as outras, né, os outros ismos e as fobias, né, que aí entra todos os outros preconceitos que existem, né. Então, é o momento também da gente se questionar que movimento que a gente está fazendo, né, que leituras que estamos lendo, quem são as pessoas que a gente está seguindo, né, quem é o público, né, para quem que a gente está sendo ensinado a atender. É equidade, né? Todo mundo fala de igualdade, mas a gente tem que trabalhar com a equidade, respeitando as diferenças e dando conta dessas diferenças com o nosso olhar plural. Então, achei muito importante a gente também se pensar, né? Porque a gente falou bastante do paciente, que é essencial, porque a gente está numa profissão de cuidado, mas também é importante a gente ter esse aspecto do nosso trabalho como profissionais da saúde e a nossa responsabilidade, que envolve esse processo de cura, né? Esse processo de cuidado e de empoderamento também. Né? Então, acredito que é por aí que a gente deva se construindo, né? Pensando na forma de extermínios que tem nos nossos corpos, né? Entender que as nossas demandas psicológicas têm, sim, mesmo de forma inconsciente, porque a gente recebe em atendimento, sim, pessoas que não conseguem compreender que aquela
depressão que ela está possuindo, né, toda aquela tristeza profunda que ela tem essa demanda racial. E aí a gente vai ter que ressignificar para tentar compreender, para trazer essa pessoa para a cura, né? Tendo respeito com a questão de dados científicos, biológicos, que são comprovadas, né? Questões de medicação, mas também entendendo que o processo de fala e de escuta é essencial para a gente conseguir, de alguma forma, ser um objeto suficientemente bom, que a gente escuta a vida inteira na faculdade, para aquele paciente que vai chegar até nós. Então, vamos refletir, né? Acho que consegui expressar um pouquinho da minha pergunta também que eu faço diariamente para mim. Também como uma profissional que cria conteúdo para mulheres negras, né? Qual é o meu papel de cura para essas pessoas que chegam até mim. Acho que é isso. Excelente tua colocação, Monique. Estava pensando muito na questão da descolonização, né? Porque para mim, enquanto psicólogo, futuro psicólogo, eu coloquei para mim que uma das minhas missões seria auxiliar na descolonização. Porque para mim, depois que eu li Grada Quilomba, para mim, uma das questões mais essenciais para nós é conseguir descolonizar, nos libertar de valores completamente deturpados que nos colocaram ao longo de séculos por causa da escravização. Mas tu coloca também uma outra questão que eu totalmente não tinha pensado, que é bom, eu posso até chegar querendo descolonizar as pessoas, mas às vezes a pessoa só vai querer uma cesta básica. Ela, a emergência agora é uma cesta básica, né? É um remédio, enfim. Então, ter esse cuidado, né, e pensar sobre isso, pensar no nosso território, pensar como o racismo se dá no Brasil, como a gente pode modificar as coisas, fazer uma diferença, vai muito, mas vai além da nossa prática em alguma forma, né? Forma que não é porque vai além que não é da nossa alçada, né? A gente tem que só pensar um pouco fora dessa caixa que a psicologia pode acabar nos colocando. Excelente. Olha, eu catando o chat ali. Não, e eu vou concordo ler. plenamente nessa função, né? Porque tem diferentes papéis, né? Hoje, por exemplo, como eu falei, trabalho num CRAS, mas trabalho clinicamente. Então, a demanda da mulher negra, porque também tem isso, né? A gente cai muito no discurso do que o branco lê de nós, né? E às vezes, realmente, a demanda daquela paciente, naquele momento, daquela usuária, não é discutir racismo, né? Mas é ser bem atendida com uma profissional negra parecida com ela, que vai conseguir entregar uma cesta básica, que vai conseguir um BPC para ela, que é isso que o CRAS faz, né? É a parte da assistência, né? Da acolhida. E muitas vezes o nosso trabalho é esse, e que bom, né? Não vai ser só o racismo, né? Debatendo essa questão com o paciente, que vai ser uma forma de empoderar. Então, é esse olhar também que a gente tem que ter muitas vezes para não cair no discurso do branco, né? De como o branco lê a nossa saúde mental. Como a branquitude, né? Vamos falar um pouquinho mais direitinho. Excelente. Como a branquitude lê a nossa saúde mental. A Patrícia fez um comentário que eu acho que também pode virar uma pergunta. Ela falou: necessária essa acessibilidade de que o atravessamento do racismo e sexismo são uma constante de vulnerabilização sobre o negro e da mulher. E aí eu já boto na próxima pergunta que a Maria fez, que se conecta, que é: Monique, o profissional de saúde que chega a cargos até então considerados de não negros, né, cargos altos, cargos de liderança, seu cargo também, né, sofrem racismo atualmente ou diminuiu? Qual a sua opinião geral? A gente sofre, sim. A gente sofre quando a gente tem que provar que a gente é o melhor profissional no ambiente de trabalho. Que a gente tem que ser sempre excelente.
A gente sempre tem que dar conta naquele ambiente, né? A gente sempre tem que estar estudando. Não que o estudo seja uma crítica, mas a gente tem que estudar 3, 4, 5 vezes melhor para não errar, né? Porque o nosso erro vai ser sempre mais validado do que o nosso colega que não é negro. Então, continua assim, mas não de forma velada, né? A forma não velada, que é a forma do olhar, é a forma de realmente ver se a gente tem credibilidade ou não, se a gente sabe responder a um questionamento, se a gente sabe responder o que é um paciente com bipolaridade, se a gente sabe ver qual é a demanda, né, daquele paciente social. Então, sim, acontece, né? Acontece quando a gente é os únicos também, né? Às vezes a gente é o único naquele ambiente, né? E aí direciona aquele paciente negro só para a gente atender, né? Botando a responsabilidade racial só para nós, tirando a sua responsabilidade como profissional branco, né? Porque se a gente aprende a atender, né, o branco, né, toda a pluralidade, eu acho que o branco também tem que entender que tem que atender as pessoas negras, não direcionar para o profissional negro dar conta. Então, infelizmente, não diminuiu, né? E conforme a conjuntura que a gente vai se construindo aí, política, social, as coisas ficam mais exacerbadas, mais afloradas, e às vezes, né, fica mais escondida. Mas acredito que tendo mais profissionais, a gente tendo mais acesso, as coisas vão melhorando. A gente tem mais profissionais negros nos ambientes, né? Então, mesmo com desconforto ou não, as pessoas vão ter que aceitar esses profissionais, porque a gente está se formando, né? A gente está se entrando na faculdade, a gente está acessando os outros espaços, né? Vão ter que lidar, aceitando mesmo a goela abaixo. Para que todos nós aqui, a gente vai ocupar essas posições de psicólogo, de médico, a gente está sempre nessa posição de ser, não é que ser confundido, mas a pessoa julgar que não somos psicólogos ou médicos. Isso é uma violência que também colabora muito para o adoecimento mental, que a gente falou anteriormente, mas que acaba sendo uma batalha necessária para abrir caminho para que outras pessoas, outros colegas nossos que estão se formando, né, venham e que seja cada vez mais comum encontrar psicólogos e médicos e dentistas negros. Bom, acho que é isso. Eu vou pedir para cada um de vocês fazer um encerramento breve e depois eu faço o encerramento final. Pode começar pela ordem de quem foi falando, né? Então começa pelo Lucas, depois Carolina e depois a Monique. Tá certo. Eu vou começar falando um pouco da fala da Monique só para agradecer tudo que ela disse, porque foi fantástico. Assim, eu estava aqui quietinho metabolizando, porque foi tanta coisa que deu vontade de que você tivesse tido mais tempo para falar e deixar processar. Foi tanta coisa, eu saí anotando aqui, e aí depois eu vou ter meu tempo de ficar aqui metabolizando, refletindo. Eu achei muito, muito legal e muito bonito a gente ter essa postura de olhar para o paciente e também olhar para a gente, né? Qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar e como é que a gente vai entrar nesse sistema e o que a gente vai fazer dentro dele. E isso é extremamente complexo, angustiante, que me leva para uma outra coisa, que é se você é negro ou negra, o negro ou negra mais importante que tem para cuidar é você mesmo. Então começa por aí. Se é possível se cuidar, se cuida. Procura ajuda, procura um tipo de tratamento ou de atividade que te faça ter um pouco de vazão para isso tudo que a gente falou, porque senão não dá. Senão realmente não tem como. Pode ser terapia, eu sou suspeito para falar. Aí é o viés. Eu vou dizer que terapia é ótima. Tem inúmeras formas, inúmeras. Você pode fazer exercício, você pode fazer terapia, acupuntura,
ir no terreiro, e não sei onde é que vai ser este local de vazão, ou os locais de vazão, mas encontre, valorize e mantenha, toma cuidado para não deixar se perder isso, porque se entrar só na luta, a luta fica curta e a pessoa logo se esgota, porque ela é muito cansativa. Ela é muito cansativa. Então, acho que isso também é uma coisa muito importante, porque o Novembro Negro, e novembro é um mês bom de reflexão, mas é um mês cansativo. Eu confesso que eu já estou cansado, inclusive. E então, a gente tem que pensar nisso também. Tipo assim, olha, cansa. E quando cansar, às vezes dizer, eu preciso parar um pouquinho. Mas, então é esse processo de entrar na briga, ir lá fazer todo o processo, quando perceber que a energia está gastando, desacelerar e cuidar um pouco de si. Então era isso. Agradeço a todo mundo que ficou aqui ouvindo, que participou. Monique, eu adorei tudo que você falou. Carolina, foi ótimo, adorei a discussão toda e foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Então tá, gente, vamos lá. Também adorei a fala de vocês, né? A Monique trouxe essa outra perspectiva e também chamou para a gente os profissionais de saúde, que eu acho que é isso aí mesmo, né? De modo geral, assim, né? De a gente pensar que cuidado que a gente está fazendo, né? Que cuidados que os profissionais de saúde em geral estão fazendo, né? Porque a gente fala do adoecimento, mas também não fala, né? Acho que a gente tem que pensar também que cuidado que foi ofertado ou não para essa pessoa, né? Que tem esse transtorno de humor, enfim, que tem esse sofrimento psíquico, que chegou, né, ao suicídio, enfim, o que levou, né, a gente, né, esse caminho, assim, que cuidado foi ofertado ou não foi. A Mônica Mendes, bem rápido, é uma psicóloga que ela estudou sobre os profissionais da unidade de saúde, e um dos casos foi de um homem negro que, no fim, ele se suicidou. Mas a questão é que ela vai trazendo toda a trajetória deles no serviço. Ele foi para o BS, daí perderam o endereço, daí depois ele foi para o CAPS, mas não era o CAPS de EAD, era o CAPS 2, o CAPS 2 não era o CAPS 2, enfim. Ele ficou circulando, né, não teve esse cuidado até que realmente ele se suicidou. Então é importante a gente pensar que cuidado é ofertado, é importante a gente pensar lá naquilo que a gente falou no início, dos estereótipos, das imagens de controle que estão muito internos em nós, então a gente pensar, isso está em nós, porque nós somos socializados desse jeito, né? Então, será que quando a gente atende uma mulher negra, a gente não pensa que ela é mais forte, realmente? Será que quando a gente atende um homem negro, será que a gente não acha que ele suporta mais? E trazendo para a questão da concretude também, né? Uma unidade básica de saúde, né? Esse horário, ele está favorecendo a população negra, né? Que é a maioria das pessoas, né? De 70% a 80% da população do SUS são negras, elas estão conseguindo acessar. Então, nossa, dava outra encontro só para a gente pensar das diversas perspectivas, mas eu gostei bastante e fiquei muito feliz. Eu queria agradecer muito, pedir desculpas, né, pelas intercorrências, mas que bom que eu consegui falar com vocês, né, conversar com vocês, que eu acho que é isso, né, a nossa roda de conversa foi uma conversa onde a gente conseguiu proporcionar voz e escuta um para os outros, a gente conseguiu fazer o aquilombamento, cada um conseguiu retirar um pouco de aprendizagem e vai levar para si, para a vida particular e para as próximas pessoas que a gente vai atender, né? E não só as pessoas que a gente vai atender, né? O processo de cura, que eu gostei que o João falou, é com a nossa mãe, né? Um abraço na nossa mãe, um aconchego com nossa família, né? É não querer sempre debater sobre racismo, né? Porque a gente não tem essa obrigação de ficar debatendo sobre isso. A gente tem a obrigação de ter consciência, mas sempre de ficar debatendo, desgastando algo que nos causa dor, que é sofrimento, causando o que o Lucas, né, citou, que nem no avião, né? Parece que faz racismo, parece que cada vez está naquele avião no momento de estresse, né? Quando a gente consegue descarregar e não ter essa obrigação o tempo inteiro, proporcionando prazer, né? Processos de cura, processos de felicidade, a gente precisa ser feliz, gente, né? Essa energia, as coisas mudam. Então, foi muito importante ter batido e conversado com vocês. Espero que nós, como profissionais de saúde, possamos pensar também nos papéis, né? Que a gente se cuide mais também,
escutando o teu áudio. E eu acho que é isso aí. Tenta de novo. Tenta agora. Boa. Valeu. Ele tá com uns problemas no áudio. Se a gente vai conseguir. Esse áudio hoje tá que tá falando que tá querendo Agora derrubar. foi. Aproveita, derrubar. mano. Pelo amor de Deus. Não tô entendendo, né? Não sei quem é a pessoa que tá atrás por esse áudio. Até tô desconfiando, né? Quer me derrubar, não consigo falar, não quer me dar o espaço de fala. O que tá acontecendo? Então, eu só queria agradecer, agradecer a todos. Eu acho importante essa construção, como a gente conseguiu aprender um pouco, a gente vai conseguir levar para a vida, para os nossos espaços, para os ambientes que a gente vai ocupar, né? Lembrando a força da nossa representatividade, né? Pegando a responsabilidade que a gente consegue carregar, né? Então, vamos também colocar a responsabilidade para os nossos colegas também de dar conta dos pacientes, dos usuários negros que vão chegar até nós. A responsabilidade não é só nossa, né? De transformar, né? A gente precisa também questionar e carregar esses profissionais juntamente com a gente. Obrigada, Emily. Emily, vou te levar para o meu coração por ter me ajudado, né, a participar. A Emily já é minha best friend. E obrigada, Carol, o Lucas, o João também, pela oportunidade e pela escuta. Ótimo. Obrigado, Monique. Muito obrigado. Bom, gente, tá encerrando então essa palestra, segundo dia, né, do 4 de Novembro Negro. Quero agradecer à comissão do Novembro Negro, trabalho excelente que nos levou até aqui hoje, segundo dia. Quero agradecer também ao PPG de Saúde Coletiva, à Faculdade de Odontologia. E, enfim, eu acabei esquecendo de me apresentar. Meu nome é João, sou estudante de Psicologia. E muito obrigado por ter nos acompanhado essa noite, esse debate excelente que a gente teve, falando sobre saúde mental da população negra, discutindo um assunto extremamente importante que vai fazer uma diferença gigantesca para os que virão e também para nós, os anos que virão também enquanto profissionais e também enquanto pessoas, né? Acho que, em último grau, todos nós queremos superar, né? Todos nós queremos ir para frente e não ter que debater só em novembro, mas, né, que isso se dilua, que não seja tão cansativo para a gente, né? E que a gente possa ser psicólogos, médicos, dentistas, que a raça não seja um determinante. Então, muito obrigado. E, antes de terminar, a gente vai ter uma apresentação da Jerusa. Ela é enfermeira e também é cantora. E a gente vai ter esse momento cultural agora, antes de encerrar. Obrigado. Fiquem aguardando aí que ela já entra. Gente, eu tô tentando abrir. Abriu! Aí. Vocês não têm noção, esse sistema tá contra a minha pessoa. Eu tentei, antes entrei, consegui entrar, depois caiu. Gente, eu tô assim, ó, o pedaço que eu consegui ouvir foi uma aula hoje pra mim. E eu acho que a gente tá sempre aprendendo, né?
por mais que a gente seja militante, e enfim, então tem coisas assim fantásticas que eu ouvi hoje aqui e que me fez refletir sinceramente assim sobre essa pauta, né? Como o João me apresentou, meu nome é Jerusa, eu sou enfermeira, sou mãe da Dandara, a Dandara tá aqui mamando, mexendo na minha orelha, vocês devem estar percebendo aí, né? E eu tinha preparado uma música com violão, meu violão tá até aqui do lado, mas devido à circunstância, por estar amamentando, eu vou cantar a capela para vocês. O nome dessa música é Lindas Tranças, e eu fiz ela em 2018 para cantar na Feira do Livro aqui em Porto Alegre, e é uma homenagem à minha mãe, que é uma mulher negra, que é uma mulher que com a sua luta, com o seu trabalho, né? Porque nosso enfrentamento ao racismo, ele se dá no nosso dia a dia, né? Na nossa vida diária. Então, eu fiz essa homenagem para minha mãe e eu quero dividir com vocês. Eu queria tocar o violão, mas não vou conseguir com a Dandara aqui no colo. E diz assim a letra. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. O meu cabelo é preto, o meu cabelo é crespo, o meu cabelo é lindo e eu gosto dele assim. Dizem que ele é duro, dizem que ele é ruim, dizem que ele é feio, fora racistas daqui. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. O meu cabelo é crespo, o meu cabelo é preto, o meu cabelo é lindo, eu gosto dele assim. Dizem que ele é duro, dizem que ele é ruim, dizem que ele é feio, fora racistas daqui. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. Lindas tranças, a minha mãe fez em mim. E essa homenagem eu deixo a todas as mulheres negras, porque trança é uma coisa muito ligada aos negros, à África, né? E tem, eu acho que vários elementos aqui de saúde mental que a gente falou. E eu, enquanto mulher negra, né, criança negra, menina negra, eu acho que a gente sofre muito com o racismo ligado especialmente à questão do cabelo, né? E vocês falaram de saúde mental, assim, então hoje eu consigo olhar para o meu passado e ver o quanto que eu fui oprimida, especialmente em relação à questão do cabelo, né? E a música, para mim, ela é um instrumento de resistência, então eu acabo escrevendo um pouco das nossas angústias, mas também um pouco do quanto a gente tem esse poder, eu diria assim, de se ressignificar, né? E muito bom estar aqui com vocês. Ano passado eu estive, né, no Novembro Negro da URGS presencialmente. Então, é um novo momento para todos nós, essa pandemia. Fico muito agradecida pelo convite de poder participar e de trazer um pouco de música para vocês. Eu vou cantar o que a Emily me pediu, que é o hino, né, a versão negra do Rio Grande do Sul, que foi o que eu cantei ano passado para fechar minha participação aqui com vocês. A letra dessa versão, ela é do Sérgio Rosa, ela não é minha, mas ele tinha me convidado para gravar a voz, então a gente acabou fazendo essa parceria e a letra ficou muito boa também, que diz assim: sou uma negra vencedora, lutando por dignidade. Sou do 20 de novembro, ele me deu
a liberdade. Setembro foi a derrota nessa injusta guerra. Arrancaram sangue negro, manchando a toda a terra, manchando a toda a terra, manchando a toda a terra, manchando a toda a terra. Como estariam as 7 escravas naquela noite derradeira? O povo negro tem virtude, revolução foi traiçoeira. Setembro foi a derrota nessa injusta guerra. Arrancaram sangue negro, manchando a toda a terra, manchando a toda a terra. Arrancaram sangue negro, manchando a toda a terra. Muito obrigada pelo espaço, gente, e fico muito feliz de ter podido ouvir as falas que eu ouvi aqui, porque a gente se ressignifica, a gente se reinventa, a gente aprende uns com os outros. Muito obrigado, Emily, muito obrigada, professora Lu, e também estava me assessorando ali quando caiu a internet, quando, enfim, o sistema estava bugado. Obrigada, gente, boa noite para vocês. Obrigado, Jerusa. Excelente apresentação, muito nos emociona. Muito obrigado mesmo. E eu só queria fazer um último aviso, que é amanhã, às 17 horas, vai ter o encerramento aqui no canal do YouTube da Drupedia da Saúde Coletiva. Então a gente espera todos vocês amanhã aqui, às 17 horas. Boa noite, pessoal.